Eu sempre fui muito apegado ao meu avô. Mesmo quando era criança, e a gente quase não se via tanto, tinha alguma coisa nele que me fazia sentir seguro, sabe? Ele falava pouco, era daqueles homens do interior que ficam mais tempo com a mão na enxada do que conversando. Mas quando ele olhava para mim, dava para ver que tinha uma coisa ali. Tipo, um cuidado silencioso. Ele morava numa chácara afastada, num lugar que a gente chamava de a Casa da Serra, mas ninguém ia lá. Nem minha mãe gostava de tocar no assunto. Dizia que era onde ele guardava as coisas dele e pronto. Quando eu perguntei uma vez por que a gente nunca visitava a casa, ela só respondeu: porque ele não quer. E a gente respeita. Depois de um tempo, parei de insistir. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. E a verdade é que, no fundo, sempre teve um ar estranho em torno do meu avô. Como se tivesse uma parte da história dele que ninguém queria contar. Tipo um capítulo arrancado do álbum da família. O mais esquisito foi que na semana em que ele faleceu, minha mãe ficou extremamente nervosa. Ela é uma mulher controlada, do tipo que resolve tudo com calma. Mas naquele dia, parecia fora de si. E tudo piorou quando a enfermeira entregou uma caixinha de madeira com o nome dele gravado e disse que era para mim. Só para mim. Na frente de todo mundo, minha mãe mandou eu devolver, na hora. Mas a caixa já estava na minha mão. Foi aí que começou tudo. A caixa ficou guardada por umas semanas. Eu não sabia bem o que fazer com ela, e minha mãe simplesmente se recusava a comentar. Ela fingia que aquilo nunca tinha existido. Quando eu tocava no assunto, ela mudava de cômodo. Simples assim. E por respeito a ela, eu também deixei quieto. Mas a verdade é que ela me incomodava. A caixa. Toda vez que eu passava perto do armário onde guardei, parecia que tinha algo me olhando dali de dentro. Tipo uma coceira mental. Aquela sensação de que tem alguma coisa querendo ser descoberta ou querendo sair. Era uma caixinha simples, de madeira escura. Tinha umas marcas bem discretas na lateral, como se fossem riscos antigos ou símbolos raspados com algum objeto de ponta fina. O nome do meu avô estava gravado em baixo relevo na tampa, com uma letra meio irregular. Não parecia feito à máquina, parecia feito à mão, com pressa. Um dia, acabei não aguentando mais. Abri. Dentro tinha só duas coisas. Uma chave antiga, com cabeça redonda e pesada, tipo aquelas de porta de ferro, e um bilhete. Papel amarelado, dobrado em 4, com uma única frase escrita à caneta: nunca vá à Casa da Serra. Eu juro por tudo que na hora senti um frio no estômago. Não só pelo bilhete, mas pela certeza estranha de que aquilo, de algum jeito, era só o começo. Eu devia ter deixado quieto. Hoje eu sei disso, mas alguma coisa em mim não deixava. Eu ficava olhando para aquela chave o tempo todo, como se ela fosse um pedaço de um quebra-cabeça que eu já conhecia, mas nunca montei. A Casa da Serra. Aquele lugar que minha mãe evitava, que meu avô nunca levava ninguém. Agora tinha uma chave, e ela estava comigo. Uns dias depois de abrir a caixa, eu sonhei com ele. Meu avô. No sonho, ele estava de costas, parado em frente a uma porta de madeira enorme, no meio do mato. Tudo em volta era silêncio, como se o som tivesse sido arrancado do ar. Ele não falava nada, só colocava a mão no bolso e me mostrava a chave, a mesma. E aí ele apontava para a porta. Acordei suando. Acordei com a sensação de que aquilo não era só sonho. Tava mais para instrução. No fim da mesma semana, uma prima mais velha comentou que a Casa da Serra ainda existia. Estava abandonada, mas ainda era da família. Fica no alto de um terreno meio afastado, onde a estrada de terra vira barro e não tem sinal de celular. Era o lugar preferido do meu avô quando ele queria ficar longe. Ela até comentou brincando que ele ia para lá quando precisava rezar sozinho. E aí uma coisa me pegou, uma lembrança, pequena. Uma vez, quando eu era criança, ouvi minha mãe discutindo com minha avó.
Tava de noite, achei que ninguém estava acordado. As duas estavam na cozinha e minha avó falava baixinho. Ele ainda vai levar isso com ele e alguém vai abrir. Na hora eu não entendi nada e por anos esqueci disso. Mas agora parecia que tudo estava encaixando. Tudo girava em torno daquela chave. E foi aí que eu decidi ir até a Casa da Serra. Só para olhar, só para ver se ela ainda existia mesmo. Mas antes de sair, eu cometi o erro de contar para minha mãe. Quando eu falei para minha mãe que ia até a Casa da Serra, ela congelou. Não foi aquele tipo de reação de susto ou preocupação de mãe. Foi uma coisa mais ancestral, sabe? Como se eu tivesse dito uma palavra proibida. Ela largou tudo que estava fazendo e ficou parada, olhando para mim como se eu tivesse acabado de amaldiçoar a família inteira. Ela só disse uma frase, só uma, mas até hoje ela ecoa na minha cabeça. Você abriu a caixa. Não foi uma pergunta. Ela já sabia. E naquele momento eu entendi que tinha muito mais coisa por trás dessa história do que eu imaginava. Ela nem tentou me impedir. Só virou de costas e subiu para o quarto. E naquela noite eu tive o primeiro pesadelo de verdade. Era como se eu estivesse dentro da casa, mas ela não era bem física. Parecia um espaço entre o tempo, como se tudo ali tivesse sido esquecido por Deus. Tinha uma sensação de umidade no ar. O chão era de madeira molhada, mas não tinha barulho de chuva. E eu ouvia passos, 3 passos, sempre 3. Depois o som parava e começava de novo. Na manhã seguinte, quando fui pegar a chave que tinha deixado no criado mudo, ela não estava mais lá. Juro por tudo. Eu revirei o quarto inteiro, abri gaveta por gaveta, até olhei debaixo da cama, nada. E aí fui para a cozinha e ela estava lá, no centro da mesa. Mas o pior nem foi isso. O pior foi que, do lado da chave, tinha outro bilhete, mesma letra do anterior. Só que agora dizia, já que você abriu, termine. Aí eu soube que não era mais uma escolha. Eu não fui só herdeiro da chave, eu fui convocado. E o que aconteceu quando eu cheguei na Casa da Serra ainda me tira o sono. O caminho até a Casa da Serra foi mais longo do que eu lembrava. Ou talvez eu só nunca tivesse reparado antes o quão isolado aquele lugar era. Depois que o asfalto acaba, você anda por uma estrada de terra tão estreita que só passa um carro por vez. E as árvores vão se fechando por cima como se estivessem tentando esconder o céu. Quando parei o carro, o sinal do celular já tinha sumido. E o ar estava diferente, mais frio, mais parado. A casa estava ali, de pé, mesmo depois de anos. Parecia que alguém ainda cuidava dela. Ou talvez ela simplesmente não tivesse coragem de desabar. Era uma construção antiga, com as janelas todas fechadas por dentro, a pintura descascada, madeira escura, telhado torto, mas não era abandonada. Tinha uma energia estranha no ar, como se a casa soubesse que eu ia chegar. A chave encaixou na fechadura como se tivesse sido usada ontem. Nada emperrado, nada travado. Eu girei e a porta abriu. O cheiro me pegou primeiro. Era um cheiro de mofo, sim, mas tinha outra coisa por baixo. Um cheiro doce e rançoso, como fruta apodrecida misturada com vela antiga. E lá dentro estava tudo montado. As cadeiras, os móveis, até um relógio de parede que ainda funcionava. Tudo parecia me esperando. Eu fui andando devagar, como se cada passo tirasse o ar do ambiente. E aí, no fundo da casa, encontrei uma porta trancada com um cadeado grande e um símbolo riscado na madeira, feito com algo queimado. O mais estranho, o símbolo era idêntico a um desenho que eu fazia quando era criança, sem saber porquê. Eu desenhava aquilo no caderno, nas provas, até na parede do meu quarto. Minha mãe sempre brigava comigo por isso. E aí, pela primeira vez na vida, eu soube sem entender como que aquela porta era para mim. Eu usei a chave. O cadeado abriu, a porta rangeu. E o que eu vi lá dentro não era um cômodo, era um altar. Um altar montado com velas secas, ossos pequenos, retratos da minha família que eu nunca tinha visto.
todos riscados com aquele mesmo símbolo. E bem no centro, num círculo feito com o que parecia terra e cabelo humano, tinha uma fotografia que eu reconheci. Era a minha. E por cima, escrito com a mesma letra dos bilhetes, o herdeiro chegou. Na hora, eu senti que alguma coisa tinha acordado comigo ali, como se o lugar tivesse respirado. E o pior é que, por um segundo, eu senti uma coisa absurda. Eu me senti em casa. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei lá dentro. Só lembro de ter apagado todas as velas, de ter tirado minha foto daquele círculo e de ter fechado a porta de novo. Mas eu não tranquei o cadeado. Na verdade, eu deixei a chave ali, em cima da mesinha do altar. Quando saí da casa, o ar estava diferente. Não era mais aquele peso, aquela sensação de coisa errada. Era como se o lugar tivesse aceitado. Como se alguma coisa ali tivesse se aquietado. E por mais estranho que pareça dizer isso, eu voltei para casa com uma sensação de paz. Minha mãe não me perguntou nada quando me viu. Ela só olhou nos meus olhos, respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso triste, mas aliviado. Ela me abraçou, forte, e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por ter feito o que eu não tive coragem." Depois disso, nunca mais falamos sobre a casa, nem sobre a chave, nem sobre os símbolos. A caixa sumiu, e eu nunca mais sonhei com meu avô. A vida foi seguindo. Coisas pequenas mudaram. Às vezes, quando a noite cai, eu tenho a sensação de que alguém ainda me observa no espelho da sala, como se tivesse alguém ali só checando se está tudo certo. Mas não é uma presença ruim, é como um vigia silencioso. E por algum motivo que eu não entendo, meus pesadelos sumiram. Minha ansiedade também. Comecei a dormir melhor, a acordar mais leve. É como se a casa tivesse levado alguma coisa embora e deixado outra no lugar. Tem dias em que eu esqueço que isso tudo aconteceu, e tem dias em que eu acordo com um cheiro leve de vela e terra no ar. Mas fora isso, tá tudo bem. Só teve uma coisa que me deixou encucado. Semana passada, meu filho rabiscou na parede do quarto um desenho com carvão, o mesmo símbolo, igualzinho ao que eu fazia quando era pequeno. E quando eu perguntei o que era aquilo, ele só deu de ombros e disse: "Vovô que me ensinou." E esse foi só o primeiro relato da noite. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que tinha alguma coisa a mais por trás dessa história. E acredite, tem mesmo. Então, antes da próxima, já deixa o like e se inscreva para fortalecer o canal e garantir que o algoritmo não silencie esses relatos. Respira fundo, porque a próxima história começa agora. Foi no café da manhã. Um domingo comum, um daqueles dias que a gente levanta meio zonzo, faz o café no automático e deixa a TV da cozinha ligada só para ter um som de fundo. Meu filho, o Mateuzinho, tinha 5 anos na época. Sentava todo dia no mesmo banquinho, com a perninha balançando, segurando a xícara com as 2 mãos, como se fosse coisa mais preciosa do mundo. A gente não tinha contado ainda. Achei melhor esperar. Meu irmão, o Cláudio, tinha morrido de madrugada. Infarto fulminante, disseram. Minha mãe ainda estava no hospital quando eu acordei e eu só queria um tempo para pensar em como explicar aquilo para uma criança. Mas criança não espera. No meio do café, Mateuzinho parou de comer, apontou com o dedinho sujo de manteiga para a porta e disse com a maior naturalidade: "O tio Cláudio tá ali, tá me olhando." Eu congelei. A irmã dele, a Isa, estava do meu lado e já começou a chorar. "Para com isso, Mateus," ela gritou. "Ele morreu, mãe. Ele morreu." Mas ele só ficou olhando, como se nada tivesse acontecido. E falou: "Ele tá com aquela camisa azul, a do time, igual sempre. Eu não lembro se derrubei a xícara ou se fui eu que tremi. Mas eu lembro do barulho, do silêncio depois, da porta fechada,
Depois daquele domingo, tudo ficou meio atravessado dentro de casa. A Isa passou a dormir com a luz acesa. Eu fiquei dias sem conseguir entrar no quarto do Cláudio, lá na casa da minha mãe. Parecia que ainda tinha cheiro dele. Camisa suada, cigarro escondido no bolso da calça, aquele perfume barato que ele usava desde novo. Mas o Mateuzinho, ele parecia normal. Continuava desenhando os bonequinhos dele, brincando com os carrinhos no chão, pedindo pão com leite. Só que, vez ou outra, eu pegava ele parado, olhando para o nada, ou melhor, olhando para algum canto fixo da casa, como se esperasse alguém chegar. Teve uma vez, umas 2 semanas depois, que cheguei mais cedo do trabalho e ele estava sentado no chão da sala, de frente para a TV desligada. A tela preta refletindo ele ali, quieto, com a cabeça um pouco inclinada. Fiquei ouvindo escondida atrás da porta e ouvi ele sussurrar: "Mas por que você não fala com a mamãe? Ela quer saber." Me deu um gelo. Entrei rápido e ele nem se assustou. Só virou a cabeça para mim e disse: "O tio Cláudio não quer te assustar. Só queria dizer uma coisa antes de ir. Mas agora ele tá bravo, porque você não escutou. Na hora eu perdi a fala. E só depois me dei conta de uma coisa que me gelou mais ainda. Ele não sabia como o tio tinha morrido. Eu nunca falei. Ninguém falou. Mas na manhã seguinte, ele desenhou um coração. Um coração cinza partido ao meio. E escreveu uma palavra que eu nunca ensinei ele a escrever: infarto. Depois do desenho do coração, não consegui mais fingir que era só imaginação de criança. Levei o caderno na escola, conversei com a professora. Ela ficou pálida quando viu a palavra infarto, escrita certo, com todas as letras. Disse que estavam aprendendo vogais ainda. Mateus mal sabia juntar sílabas. A psicóloga da escola chamou para conversar. Um atendimento rápido, mais para acalmar mãe preocupada. Ela ouviu com paciência, olhou os desenhos, disse que crianças expressam o luto de formas simbólicas, que ele devia ter escutado alguém falando sem eu perceber. Achei possível. Ou queria achar. Mas aí, no caminho de volta dentro do carro, ele me perguntou: "Mãe, o tio morreu dormindo mesmo? Ou foi no banheiro? Eu quase bati o carro." "Por que você está perguntando isso, filho?" E ele, sem olhar para mim, só respondeu: "Porque ele falou que doeu e que ele caiu, ficou um tempão no chão e ninguém viu. Eu liguei para minha mãe assim que cheguei em casa e ela confirmou com a voz embargada: o Cláudio teve um infarto no banheiro, caiu entre a pia e o vaso. Só foram encontrar ele quando estranharam o silêncio. Ninguém fora da família sabia disso, ninguém além do Mateus. Naquela noite ele dormiu falando baixo. Murmurava como se rezasse, mas no meio da madrugada ele gritou. Um grito seco, como de susto. Corri até o quarto. Ele estava acordado, olhos arregalados, e disse: ele entrou, mas não era o tio. Estava com a cara dele, mas não era ele. Depois daquela madrugada, Mateuzinho ficou diferente, mais quieto. Evitava passar na frente do espelho da sala, coisa que ele nunca ligou. E começou a dormir de barriga para baixo, com o travesseiro em cima da cabeça. Disse que assim, ninguém vinha olhar ele dormindo. Achei que era medo normal de criança, pesadelo, alguma coisa que viu na TV sem eu notar. Mas o que me assustou de verdade foi o cheiro. Um cheiro estranho começou a aparecer no quarto dele. Não era podre, era velho. Um misto de roupa guardada, vela queimada e alguma coisa azeda. Lembrei na hora do quarto do Cláudio, depois que ele morreu. Quando abriram o armário, veio exatamente aquele cheiro. Meu marido disse que era coisa da minha cabeça, mas a Isa também sentiu. Uma noite, fui olhar Mateus antes de dormir. Ele estava acordado, mas fingindo dormir. Fiquei ali, parada, e ouvi. Ele estava sussurrando: não, eu não quero ver de novo. Não é o tio, ele está com a cara torta. No dia seguinte, desenhou o mesmo rosto 3 vezes. Mas em cada um, os olhos estavam em lugares diferentes. Um deles tinha a boca na testa.
Mostrei para a psicóloga da escola. Ela me olhou de um jeito estranho e perguntou: esse homem do desenho, ele existe? E antes que eu respondesse, o Matheus interrompeu: esse não é o tio, é o que veio depois, o que ficou no lugar dele. Eu comecei a procurar ajuda do jeito que a gente procura quando tem medo de que ninguém vá acreditar. Falei com um pastor amigo da minha sogra, depois com uma espírita que atendia no fundo de uma loja de roupa evangélica. Cada um dizia uma coisa diferente. Uns falavam que era mediunidade, outros que era eco do luto. Ninguém falava do que fazer. A terapeuta indicou remédio, eu recusei. Tava na cara que não era coisa da cabeça dele, ou se era, não era só dele. Foi a vizinha de porta, a dona Leuda, que sugeriu uma benzedeira antiga, daquelas que nem aceitam dinheiro. Fui com o Mateuzinho num sábado de manhã. A casa era simples, de tijolo aparente, com um portão baixo e cheiro de arruda já no corredor. Quando entramos, a mulher, bem magrinha, com lenço no cabelo e olho pequeno, só olhou para o Mateus, empalideceu e disse: esse menino não devia ter vindo, ele não está sozinho. Eu perguntei se podia fazer alguma coisa. E ela respondeu, olhando fixo para mim: não é com ele que você tem que se preocupar. É com o que passou por ele e ficou na casa. Agradeci mesmo sem entender e saí de lá com as pernas moles. No caminho de volta, Mateus falou baixo no banco de trás: a senhora da porta não gosta de você. Ela disse que foi você que não deixou o tio ir embora. Olhei pelo retrovisor. Ele sorria, mas os olhos estavam fixos em mim, como se esperassem uma confissão. Aquela noite eu não dormi. O sorriso do Mateus no retrovisor ficou na minha cabeça, grudado como sonho ruim. Ele nunca foi de sorrir daquele jeito, com a boca, mas sem alma no olho. A Isa também começou a reclamar. Disse que ouvia o irmão falar sozinho durante a noite, mas que não era voz de criança, era mais grave, baixa, como se alguém estivesse falando de dentro de um poço. Eu quis acreditar que era só o medo passando de um para o outro, que a gente estava contaminando ele com o nosso nervoso. Tentei ignorar. Até aquela noite. Era por volta de 2 da manhã. Estava quente, mas o ar do quarto dele estava gelado. Abri a porta devagar, só para dar uma olhada. Ele estava de pé no meio do quarto, com os olhos fechados e os braços retos colados ao corpo. Parecia em transe. Murmurava alguma coisa. Fui chegando perto, devagar, com medo de acordar ele num pesadelo. Mas aí ele abriu os olhos, direto nos meus, e a voz que saiu não era dele. Você trancou a porta. E ele ficou preso. Recuei na hora. Quase caí. Tentei acender a luz, mas ela estourou. Um estalo seco e tudo voltou para o escuro. Quando acendi a lanterna do celular, ele já estava deitado de novo, dormindo, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ele não lembrava de nada, mas quando tirei o lençol para lavar, tinha terra nos pés dele. Terra vermelha, igual a do quintal onde enterraram o Cláudio. Depois daquela noite da terra nos pés, eu passei a dormir com a porta do meu quarto aberta. Não era coragem. Era pânico de não ouvir se algo acontecesse de novo. Eu deixava o celular carregando com a lanterna ligada, virada para o corredor. Era a única luz da casa. O Mateus parou de falar com a gente por uns dias. Só desenhava, não coloria mais os bonecos, só usava lápis preto. Começou a desenhar a nossa casa repetidamente, vista de cima, como uma planta baixa, coisa que ele nunca viu. Em todas, tinha um quarto no fundo, um quadrado sem janela, com uma porta torta e uma palavra escrita na parede: Fica. Mostrei os desenhos para o meu cunhado, que trabalha com arquitetura. Ele achou estranho o detalhe técnico, o tipo de traço. Disse que parecia feito por alguém que entendia a estrutura, mas quando olhou um dos desenhos com mais atenção, ficou pálido. Essa disposição aqui é idêntica à da casa da mãe de vocês, antes da reforma. Eu não entendi. Ele explicou. O Cláudio dormia num quartinho nos fundos, que foi derrubado quando refizeram o muro. Um quartinho que não existe mais.
Perguntei como o Mateus podia saber, e ele só respondeu: não podia. Naquela mesma noite, Mateus me chamou baixinho, da porta do meu quarto, com os olhos muito abertos, como quem não piscava há horas. Ele disse que se eu for lá, ele consegue sair, mas só se eu levar você junto. Naquela noite eu disse não. Disse firme. Peguei o Mateuzinho no colo, levei para o meu quarto e tranquei a porta. Dormiu agarrado em mim, o rosto enfiado no meu ombro, mas os olhos ficaram abertos até muito tarde. Parecia que ele estava esperando alguma coisa passar. 3h10 da manhã. O abajur piscou. A luz ficou meio azulada, do nada. O quarto ficou gelado. Achei que fosse falta de energia, até perceber que só aquela luz tinha mudado. O resto da casa estava no escuro absoluto. Nenhum barulho, nem dos cachorros da rua. A Isa gritou. Corri até o quarto dela. Ela apontava para a janela com a mão tremendo e disse: eu vi ele, mas o rosto era o rosto do Mateus, só que virado do avesso. Voltei para o meu quarto. A cama estava vazia. Procurei a casa inteira. No banheiro, na cozinha, no armário. O portão trancado. Tudo trancado. Só uma coisa estava diferente. A porta do fundo, que dava para o quintal onde o quartinho antigo tinha sido demolido, estava entreaberta. Fui até lá. O chão estava seco, mas no meio da terra batida, pegadas pequenas, descalças, indo até o muro e parando diante do lugar exato onde ficava a porta do quartinho do Cláudio. Eu juro por tudo, ali, por um segundo, tinha uma porta. E ela se fechou bem devagar. Quando virei para gritar, o Mateuzinho estava atrás de mim, mas ficou em silêncio, só segurou minha mão. E pela primeira vez em dias, me olhou como criança. Agora ele foi, mas eu não sei quem ficou. Hoje ele dorme, come, vai para a escola. Parece tudo certo. Mas toda noite, às 3h10, ele se levanta, vai até o canto da parede da sala, bem onde seria o quartinho demolido, e encosta a testa, fica lá, quieto, por exatos 2 minutos, todo santo dia. Já vou avisando. Isso aqui não tem espírito aparecendo em espelho, nem boneca virando a cabeça. O que aconteceu foi bem mais simples. Simples e por isso mesmo difícil de explicar. Pode chamar de coincidência ou paranoia. Só sei que desde aquela noite tem coisa que eu evito comentar até com minha mãe. E olha que ela me criou ouvindo reza braba e história de encosto de encruzilhada. O caso foi o seguinte. Eu estava voltando da casa do meu primo, num sábado à noite, coisa de 8h30. A gente tinha feito carne na brasa, jogado baralho, nada demais. Voltei a pé porque moro aqui perto, no bairro da Matinha. Tranquilo, interior de Minas, mais árvore do que casa. A rua que liga a casa dele à minha é meio fechada, cheia de pé de sibipiruna dos dois lados. Quase não passa carro ali à noite. Fui andando devagar, mexendo no celular, ouvindo uns áudios no fone, e aí do nada escutei um canto feminino, vindo da parte das árvores. Não era alto, mas era claro. Aquelas vozes que não chamam a atenção de cara, mas grudam. Devagar, melancólico, parecia cantiga antiga, tipo o que vó entoa em novena, sabe? Parei sem querer, e o canto continuava. Só que não parecia vir de cima, nem da frente. Era como se estivesse vindo de baixo. Na hora eu pensei que fosse alguma moradora ali por perto. Sei lá, alguém regando planta, assobiando baixinho. Mas conforme fui prestando atenção, percebi que aquilo não era assobio nem música. Era canto mesmo, de mulher. Sem letra, só melodia. Bem arrastado, bem antigo. Me deu aquela sensação de déjà vu esquisito, como se eu já tivesse escutado em algum lugar, mas não lembrava onde. Continuei andando, mais devagar, e fui olhando para os lados tentando achar de onde vinha. A rua estava vazia, nenhuma casa por perto, só as árvores fazendo sombra no chão. A cantiga parecia vir do meio delas, ou talvez de dentro da própria terra. Era estranho assim. Aí eu vi. Lá na frente, na parte mais escura da rua, apareceu uma figura.
No começo, achei que fosse alguém vindo na direção contrária, mas não andava. Parecia surgir. Estava ali de um jeito esquisito, como se não tivesse chego nem saído de lugar nenhum. Só estava. Tinha forma de mulher, mas borrada, igual quando você tenta tirar foto com o celular e a pessoa se mexe. Aquilo parecia fora de foco. E o pior, mesmo sem boca, o canto vinha dali. Eu fiquei parado. Não por medo, exatamente. Era outra coisa. Uma sensação de que eu não podia ir embora. Que se desse um passo, alguma parte minha ia ficar para trás. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só sei que, quando olhei de novo para o celular e voltei os olhos para frente, ela não estava mais lá. E o canto ainda estava tocando. Na hora eu tentei rir de mim mesmo. Sério, fiquei parado no meio da rua, olhando para os lados, tentando achar uma explicação qualquer. Deve ter sido sombra, reflexo, sei lá, pensei. Só que o corpo não reagia como se fosse só isso. Me deu uma fraqueza estranha, do tipo que não vem das pernas. Era como se o ar ficasse mais pesado de respirar, e eu sentia uma pressão no peito, mas não era dor nem falta de ar. Era uma sensação ruim que eu só fui entender dias depois. Parecia que alguma coisa ali não queria meu corpo. Queria outra parte, tipo um puxão interno, como se quisesse arrancar alguma coisa de mim sem tocar em nada. O canto continuava, mas agora parecia mais baixo, ou mais fundo. Não sei. Dava aquela impressão de eco, mas não tinha onde fazer eco naquela rua. E o pior, quanto mais eu tentava ignorar, mais dava vontade de escutar. Como se tivesse um pedaço de mim achando bonito aquilo. Familiar até. Como se a música fosse feita para mim. Foi aí que me veio a ideia mais idiota possível. Peguei o celular e abri a câmera. Queria gravar o som, registrar, sei lá. A câmera tremia. O foco não ajustava. E quando apontei para o lugar onde eu tinha visto a figura, a gravação cortou sozinha. A tela travou por 3 segundos. E quando voltou, só aparecia meu rosto, o meu reflexo, mas com a boca mexendo. E eu juro por tudo, naquele momento, eu não estava falando nada. Fiquei encarando aquela gravação uns bons segundos, tentando entender. Na imagem dava para ver meu rosto meio torto, como se eu tivesse virado o celular sem querer. A boca se mexia levemente, bem devagar. Só que eu lembro com certeza, naquela hora, eu estava mudo, congelado. Pensei que tivesse encostado sem querer no botão de vídeo, mas eu lembro bem do momento que cliquei para gravar. E outra coisa me incomodou. No canto da tela, bem ao fundo, tinha uma sombra, pequena mas nítida, parada no chão, como se alguém estivesse em pé atrás de mim. Só que eu estava sozinho. Na mesma hora, apaguei o vídeo. Sei que parece estúpido, mas foi instinto. Aquela sensação de que, se eu deixasse aquilo no celular, alguma coisa ficava comigo. Voltei a andar rápido, quase correndo, sem olhar para trás. A rua estava exatamente como sempre, silenciosa, escura, sem viva alma. Mas aquela música ainda ecoava na cabeça. Mesmo longe dali, o som não me deixava. Parecia estar vindo de dentro do ouvido, como zumbido. Não parava. Quando cheguei em casa, travei o portão e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto, olhei no espelho. Tudo certo, só o susto. Tentei rir de mim mesmo. Você tá cansado, repeti umas 3 vezes. E foi aí que reparei uma coisa. O canto tinha parado, mas meu ouvido esquerdo estava quente, como se alguém tivesse sussurrado bem perto. E do lado de fora, perto da goiabeira do quintal, o cachorro do vizinho começou a chorar. Mas não era choro de medo, era choro igual o de gente. Eu passei a noite tentando não pensar nisso. Juro. Fechei as janelas, deixei a luz da cozinha acesa, pus a TV no volume baixo para ter algum barulho de fundo. Mas o silêncio da rua parecia outro, mais pesado. Como se tivesse alguém andando lá fora, muito devagar. Deitei e fiquei olhando para o teto por horas. Quando consegui dormir, foi um sono picado. Acordava de tempos em tempos,
suando, mesmo com o frio. Em certo momento da madrugada, achei que tivesse sonhado com o canto de novo. Mas quando olhei no celular, eram 2h37, cravado. E eu estava acordado. A TV tinha desligado sozinha. Isso nunca tinha acontecido antes. No dia seguinte, tentei seguir a rotina. Fui tomar café na padaria da esquina, como sempre, mas não consegui engolir nem o pão com manteiga. Estava com um gosto estranho na boca. Um amargo metálico, como se tivesse mordido tampa de pilha. Fui até a parte da rua onde tudo tinha acontecido, só para tirar isso da cabeça. Andei o mesmo trajeto, olhei tudo com calma. Nada ali que explicasse o que eu vi. Sem casa por perto, sem portão, sem nada. E o pior, a rua é reta, com mata dos dois lados. Aquela mulher não tinha onde se esconder, nem para onde ter ido. Eu fiquei ali parado, tentando racionalizar, até uma vizinha mais velha passar com o neto pela calçada e me encarar de longe. Ela diminuiu o passo, olhou para mim como se me conhecesse e disse em voz baixa: "Você viu a mulher das folhas, né?" E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela só fez o sinal da cruz e foi embora. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. Mulher das Folhas. Nunca tinha ouvido esse nome. E olha que cresci nessa cidade. Nem em roda de fogueira, nem nas histórias que a turma mais velha conta nos velórios. Parecia algo que só alguns sabiam. Um segredo mal contado. Esperei dar umas 2 da tarde e fui bater na porta da dona Elza, que era a vizinha que tinha falado comigo. Ela demorou para atender. Quando abriu, ficou me olhando com aquela cara que mistura pena e medo. Nem deixei ela falar. Fui logo perguntando: "A senhora conhece essa tal de Mulher das Folhas?" Ela não respondeu de cara. Só olhou para o quintal dela, como se estivesse escutando alguma coisa lá dentro, e depois disse: "Não era para você ter escutado. Quando ela canta perto é porque alguém vai sumir no caminho." Fiquei parado, sem reação. A voz dela estava firme, mas o olho tremia. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, se era lenda, se alguém já tinha sumido de verdade. Ela não entrou em detalhes, só falou: "Tem gente que some de corpo, tem gente que some de alma, e tem uns que nem percebem que já sumiram." Antes de fechar o portão, ela completou: "Você devia procurar alguém que te benza e para de andar por aquela rua de noite." E foi só quando cheguei em casa que percebi uma coisa que me fez gelar o estômago. O atalho da tal rua sumiu do mapa do celular. Eu juro que pensei que era bug. Dei zoom, atualizei o app, troquei para outro mapa. Nada. A Rua do Cruzeiro, o nome do atalho, simplesmente não aparecia mais no traçado, como se nunca tivesse existido. No lugar, só mato. Uns traços de trilha desativada. Mas eu cresci passando por ali. Conheço cada pedra daquele chão. Aquela rua existe, ou existia. No mesmo dia, tentei ir até lá de novo. Sem celular, sem fone, sem nada. Só eu. E ela estava lá, igual antes. Árvores dos dois lados, mato mais alto, silêncio pesado. Mas tinha alguma coisa errada. Sabe quando você entra num lugar e sente que ele te reconhece? Que ele lembra de você? Dessa vez o canto não apareceu, nem figura nenhuma. Mas o que apareceu foi o cheiro. Um cheiro de folha pisada, úmida, meio apodrecendo. E de incenso velho. Aquilo grudou na roupa, mesmo sem ninguém ter acendido nada. Voltei para casa com uma sensação esquisita de que eu tinha ficado tempo demais lá. E quando tirei a camisa para tomar banho, percebi umas marcas nas costas. Finas, compridas, como arranhão de cipó. Mas eu não encostei em nada. Juro. Desde então, passei a evitar a rua. Só que agora tem uma coisa que me dá mais medo que passar por lá. É que às vezes, quando estou distraído, lavando louça ou no banho, ou até mexendo no celular de noite, começo a ouvir uma melodia baixinha vindo de algum lugar da casa. E aí, por reflexo, eu paro tudo e escuto. Porque no fundo, parece que a música está tentando lembrar meu nome. Não sei nem por onde começo isso de verdade.
Eu nunca fui de acreditar em coisa errada, mas essa história não é minha, é dela. A gente se conhece desde pequena, cresceu na mesma rua, dividiu muita coisa. E eu juro pra você, nunca vi ela daquele jeito antes. Foi umas semanas atrás. Ela me mandou um áudio no outro dia de manhã, bem cedo. A voz meio engasgada, parecia que tinha passado a noite chorando. Eu achei que fosse alguma briga ou acidente, mas não era isso. Ela só disse: eu vi uma coisa na estrada. Na hora, confesso que achei que fosse algum bicho, sei lá, capivara, boi, assombração de sono, mas ela não riu, não brincou, não explicou, só falou que queria contar para alguém e que não sabia se dava tempo. Desde então eu fico me perguntando o que ela viu, de verdade, porque depois daquela madrugada ela mudou e eu vi isso acontecer. Ela se chama Lívia. 20 anos, cabeça boa, dessas pessoas que você até estranha quando dá crise, porque ela sempre parece estar no controle. Mora sozinha desde os 19, trabalha num mercadinho de bairro, estuda à noite, não tem tempo para drama. É prática, direta, até meio seca às vezes. Nunca foi dessas de acreditar em espírito, horóscopo, essas coisas. Sempre dizia que quem procura, acha, e que ela não procurava nada. A gente se afastou um pouco depois que saímos da escola, mas de vez em quando se falava. Só que naquela semana eu senti que tinha algo diferente. No áudio a voz dela estava estranha, baixa, como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado para não falar demais. Ela disse que tinha ido visitar uma amiga num sítio e pegou a estrada velha de volta, a que passa pela beira do rio. Já era quase 5 da manhã. Aquele horário onde a neblina parece que cola no vidro. Ela falou: eu estava sozinha, mas a estrada não parecia vazia. Eu ainda lembro da pausa que ela fez depois disso. Aquela pausa que te deixa gelada sem saber por quê. Ela não queria contar de primeira, mas eu senti que precisava ouvir. Ela me contou aos poucos, tipo, pingado. Cada vez que a gente se falava vinha um detalhe novo. Só que nada direto, sabe? Era mais nos silêncios do que nas palavras. Primeiro foi uma coisa estranha com o carro. Disse que naquela noite, do nada, o rádio começou a chiar, mas só no trecho perto do rio, e o GPS travou. Ela jurou que viu o mapa girar sozinho, como se o caminho de volta tivesse sumido por um momento. Depois, falou que tinha uma mulher parada do lado esquerdo da estrada, entre as árvores. Parada mesmo, imóvel, de vestido branco, todo colado no corpo por causa da umidade. Não parecia alguém pedindo ajuda, ela disse. Parecia alguém que já sabia que eu ia passar ali. Eu não consegui dizer nada, só ouvi. Aí começaram os detalhes que me deixaram com um peso estranho no estômago. Ela contou que desde aquela noite não conseguia mais dormir direito. Não por medo, mas porque sempre acordava às 5 do nada, com uma sensação esquisita, como se tivesse alguém na porta, mas nunca tinha nada. Começou a andar mais devagar, como se o corpo pesasse o triplo, e às vezes, no meio da conversa, ela parava, olhava para o nada, tipo que tentando lembrar alguma coisa, e depois mudava de assunto. Eu percebi. Só eu. Eu fui na casa dela uma semana depois. Levei uns pães, um café, só para ver como ela estava. Ela até tentou sorrir, mas o jeito dela estava diferente. Mais lenta, meio ausente, sabe? Como quem está ouvindo uma conversa que a gente não consegue escutar. O quarto dela estava esquisito. A janela que dava para o mato, ela tinha pregado por dentro com um pano preto. Não era cortina. Era tipo um lençol preso com fita isolante. E a luz não acendia direito. Piscava sozinha, como se alguém desligasse e ligasse o tempo todo, mas a gente não mexia em nada. Ela só disse: não olha para a janela, tá? Eu obedeci. Não sei explicar o porquê, mas obedeci. No canto do quarto tinha um monte de folhas secas, como se tivessem caído de uma árvore dentro da casa. Eu perguntei e ela falou que o vento trazia. Só que a janela estava selada. Outra coisa, ela começou a deixar o espelho coberto com uma toalha.
Eu perguntei se era simpatia. Ela respondeu: não é para mim, é para ela não ver daqui. Eu nem quis saber quem era ela. Fiquei ali por 1 hora e juro, eu senti como se o quarto não gostasse da minha presença. Como se alguma coisa ali estivesse esperando eu ir embora. E eu fui. Na outra vez que fui lá, foi rápido. Ela tinha me pedido para buscar um remédio para ela na farmácia. Disse que estava com muita dor de cabeça e que não conseguia sair de casa. Fui na boa. Quando cheguei, ela só deixou a porta entreaberta sem falar nada. Chamei, entrei, ela não respondeu. Achei estranho, mas fui até a cozinha, deixei o remédio no balcão. A casa estava em silêncio demais. Aquele tipo de silêncio que tem peso, sabe? Foi quando eu passei pelo corredor e ouvi o som de água, como se alguém estivesse andando descalço no chão molhado. Não pensei muito, fui até o quarto para avisar que tinha deixado o remédio. A porta estava encostada. Bati. Nada. Abri só um pouquinho. Ela não estava lá, mas o pano da janela não estava mais preso, estava no chão. E o vento, ou alguma coisa, tinha espalhado folhas por todo o quarto de novo. E tinha uma poça fina d'água bem no meio, como se alguém tivesse ficado ali, parado. Eu dei um passo para trás, já querendo sair. Foi quando ouvi um barulho bem baixinho, tipo respiração, mas vindo de fora, da janela. Olhei só por 1 segundo. 1 segundo. Tinha uma silhueta lá fora, no mato, branca, imóvel, de cabeça levemente inclinada, como quem te escuta por dentro. Fechei a porta com força. A luz do quarto apagou sozinha. Não sei como saí dali, mas saí. Ela nunca mencionou aquele dia, como se não tivesse acontecido, mas eu sei que sim. Eu vi. A Lívia ainda está por aqui. Quero dizer, ela mora na mesma casa, ainda trabalha no mercado, passa de vez em quando pelo bairro. Mas tem algo que não encaixa mais nela. É como se ela tivesse ficado desfocada. Sabe quando você vê uma foto e a pessoa está ali, mas o olhar está olhando para trás de você? É isso. Ela fala pouco agora. Não ri mais com os olhos, nem briga por besteira como antes. Está sempre cansada, como se estivesse vindo de longe. E tem uma coisa estranha. Ela nunca mais dirigiu, nem de dia. Faz tudo a pé ou pede carona. Diz que o caminho não é mais confiável. Uma vez, perguntei se ela lembrava daquela madrugada. Ela só respondeu assim, bem seca. Tem lugar que a gente só passa uma vez. E nem era para ter passado. Depois disso, nunca mais tocamos no assunto, mas teve um dia, e isso ficou comigo, em que ela estava no portão, olhando para o céu e disse baixinho, quase como quem pensa alto: ela só aparece para quem está sozinho. Desde então, eu evito passar na frente da casa dela muito tarde, e quando passo, nunca olho direto para o fundo do quintal, porque às vezes dá para ouvir um barulho de água pingando, mesmo sem chuva nenhuma. Eu não sei o que ela viu naquela estrada. E para ser bem honesta, eu nem sei mais o que eu vi naquela casa. Mas tem dias em que eu sinto como se aquilo tivesse grudado um pouco em mim também. Não estou dizendo que aconteceu alguma coisa comigo, nada direto. Só tem noites em que eu acordo sem motivo, sempre no mesmo horário. 4h58. 2 minutos antes das 5, sempre. E aí fico com a sensação de que esqueci alguma coisa importante, que tinha algo esperando eu lembrar. Às vezes, quando passo perto do rio, o rádio do carro chia. Não sempre, só de vez em quando. E o sinal do celular desaparece. Já tentei ignorar, já tentei esquecer, mas tem coisas que a gente escuta ou presencia que parecem deixar um eco. E mesmo quando a pessoa que viveu não quer mais falar, o silêncio continua fazendo barulho. Então tô deixando isso aqui, escrito, porque eu sei que tem gente que já passou por coisa parecida. Sei que tem estrada por aí que dobra onde não devia, e gente que aparece só quando você tá sozinho, meio distraído, achando que tá voltando para casa. Se você já viu algo parecido, me fala. Nem que seja só para eu saber que não tô doida. Ou pior, que não tô sozinha. Fico pensando se a estrada continua lá do mesmo jeito, se alguém mais passou por ela naquele horário.
Se mais alguém viu aquela mulher, não sei se é certo chamar de mulher, para ser sincera. A Lívia falava ela como quem fala de uma lembrança que dói, não de uma pessoa, como se o que ela viu não tivesse nome e nem devia ter. Desde que isso aconteceu, tenho prestado mais atenção em certas coisas, tipo o jeito que a luz muda quando você está sozinho num lugar que conhece desde sempre, ou como certos caminhos parecem mais longos do que deviam, como se o mundo tivesse dobrado sem te avisar. Eu queria acreditar que foi só uma coisa isolada, um susto, um trauma, sei lá. Mas a verdade é que tem noites em que eu ouço ela me mandar mensagem, mesmo sem notificação nenhuma no celular. Ou passo pelo portão da casa dela e sinto o cheiro de terra molhada, mesmo em dia de sol. E o mais estranho é que agora, às vezes, eu me pego olhando para as margens da estrada, para o lado esquerdo, mesmo quando não tem ninguém ali, como se parte de mim esperasse ver alguma coisa também. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Nem que seja só para eu saber que tem mais gente tentando esquecer. Porque esquecer não é o difícil. O difícil é quando a coisa que te olhou não esquece de você. Se você escutou até aqui, obrigado por ficar comigo até o fim. Esse foi o último relato da noite. Hora de apagar as luzes e guardar silêncio. Se essa história te tocou de algum jeito, comenta aqui embaixo. Me conta se já viveu algo parecido ou se só quer deixar um eu ouvi. Isso ajuda a gente a seguir contando essas vozes que quase ninguém escuta. Deixa um like se puder e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Toda semana tem mais histórias que não pedem explicação. Só escuta. Boa noite e cuidado nas voltas para casa.